Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez com o nosso programa Espiritismo via Web. A gente está pulando aí alguns dias, de programa, algumas terças, algumas quintas, devido a uma situação de gripe. Fonação, a gente diminuiu aí a nossa presença em nossos vídeos. Tema de hoje: eu vejo espíritos. Muita gente diz que vê espíritos, Situação às vezes que a gente precisa conversar a respeito, porque às vezes a pessoa não está vendo espírito, coisa nenhuma, Ela está tendo talvez algum tipo de alucinação ou algum tipo de fenômeno físico que está fazendo com que ela pense que ela está vendo espíritos. Mas é possível que se veja espíritos? É possível que nós possamos ter contato com as pessoas que a gente ama, com os nossos entes queridos? Isso é possível? Considerando a infinita bondade de Deus, nós não podemos deixar de ficar em aberto essa possibilidade. Porque se Deus é tão bom, por que não deixaria essa porta aberta? Por que não deixaria uma forma da gente entrar em contato com aqueles que já se foram? É importante, gente, estudar o que diz a doutrina espírita a respeito disso. O espírito, ele é um ser individual que tem um corpo espiritual. Esse corpo espiritual é o nosso chamado perispírito, que Kardec tirou fazendo uma análise ou uma analogia, sobre a questão da semente, da fruta, que tem a semente, e a semente que tem ali uma espécie de pele ao redor, chamado perisperma, e sendo a semente o núcleo central. Então Kardec chamou a este envoltório do espírito de perispírito, sendo espírito o ser central, a parte principal do espírito. Dentro dessa questão da infinita bondade de Deus, a gente vai entender que para que haja então o efeito de podermos falar, ouvir ou sentir os espíritos, era preciso uma porta que se abrisse. Então, as pessoas, homens, mulheres, pessoas, desenvolvem em seu corpo físico uma certa aptidão, uma certa capacidade de sintonizar as dimensões mais espiritualizadas, ou então as dimensões mais próximas de onde está a pessoa para onde está os espíritos, dentro desse contexto de interpenetração dos mundos, dentro desse conceito de interpenetração dos mundos. Esse intercâmbio que a gente sabe que existe traz para nós a realidade espiritual. Esse intercâmbio ocorre através de pessoas dotadas, como eu disse, desta capacidade que nós chamamos de médiuns, ou pessoas que têm a capacidade de ver, de sentir, de entender através das suas percepções o mundo espiritual. Mas por que Deus permite que a gente veja os espíritos? Quais são os motivos que levam, então, o ser criador ter deixado um mecanismo pelo qual a gente vê os espíritos? A gente tem que entender sempre que Deus não é um ser como a gente, assim, um ser que tem falhas, não. É uma entidade espiritual superior, criadora. É outra coisa, outra categoria, não é igual a gente. Então ele não está sujeito aos mesmos defeitos que eu estou sujeito. E nem os defeitos que as outras pessoas possam ter. Deus está acima, fora da dimensão espaço-tempo e em uma outra realidade diferente da nossa. Então, ele permite que os seres entrem em contato uns com os outros, no caso dos espíritos, para conosco,
através da mediunidade ou desta capacidade individual que algumas pessoas têm, por motivos seguintes. Vocês já imaginaram se a gente se sentisse sozinho? Se a gente não tivesse como recorrer a alguém que a gente gosta? Como é que a gente ia viver? Então, toda vez que alguém começa a fazer uma oração, essa pessoa está entrando em contato com os espíritos, ou com a espiritualidade, se você prefere assim dizer, ou assim falar, né? E há pessoas que não acreditam na interferência dos espíritos em nosso mundo, mas acreditam na interferência de espíritos chamados anjos, né? Ou demônios, e para nós é espírito, é a mesma coisa. E algumas pessoas acreditam que anjos são seres criados já bons, prontos, e demônios foram anjos criados que depois se transformaram em seres maus. Então uma falha, né? Porque Deus criando o anjo, esse anjo não teria condição de virar demônio, porque ele teria saído das mãos perfeitas de Deus, né? Mãos entre aspas, né? E aí não teria condição dele se transformar. A história nada mais é do que um colóquio, onde temos ali uma lenda, né, a respeito da origem do bem e da origem do mal. A gente vai entender em questão de espiritualidade que é apenas uma historinha para que comecemos a buscar, a perguntar, a perquirir, para encontrar a solução para estas informações que estão ali em início, né, da narração bíblica. Bom, então esse intercâmbio espiritual ele vai existir para que a gente possa receber daqueles que já se foram e que já melhoraram e talvez estejam bem melhor que nós, as energias de amor e bondade, para que a gente continue aqui, sem desistir. E também para que a gente possa mandar para lá as nossas preces, nossas orações, os nossos sentimentos para aquelas pessoas que a gente ama. Então, existe determinada dificuldade desse contato com os espíritos, né? Mas esse contato existe. Como é que nós vemos esses espíritos, né? Como é que se vê eles? Primeira coisa, é preciso entender a lei de afinidade. Então a gente vai ter afinidade com alguns espíritos, com algumas dimensões e não vamos ter com outras, devido ali ao nosso desenvolvimento. À medida que nós vamos nos desenvolvendo, nós vamos entendendo essas questões. Então, como é que nós vemos os espíritos, né? Vemos pelo lado espiritual. Olha só, podemos usar as palavras mais simples, porque nós temos em nós os mecanismos no nosso corpo espiritual para perceber os espíritos, mas o nosso corpo físico às vezes atrapalha. Então, se eu tenho em meu corpo físico desenvolvido um sistema que nós vamos dizer assim, fisiológico, para ver os espíritos, aí a coisa vai ficar mais facilitada. Nós temos algumas glândulas na nossa cabeça, no nosso cérebro, que seriam responsáveis por criar as condições necessárias para que a gente pudesse ver os espíritos. Existe uma informação de um cientista, que eu vou colocar o nome dele aqui, e o endereço, né, lá nos comentários, que ele diz que a nossa glândula, chamada glândula pineal, que ela estaria no centro da nossa cabeça, ela criaria ali, seriam produzidos, não sei como que é que isso acontece, né? Mas seriam produzidos os cristais chamados, que seriam responsáveis como se fossem antenas para que pudéssemos sintonizar o mundo espiritual. Mas essa parte não domino bem não, gente. Essa parte científica aí não tem um domínio muito bom.
A gente fala muito aqui da questão moral do Evangelho, que para nós assim é mais fácil. Para mim, né? Para outras pessoas já são mais fáceis essas outras áreas. Aí vocês pesquisam aí e vão ver a questão da glândula pineal. Bom, as pessoas que nos amam, elas nunca nos abandonam, né? Se as pessoas que me amam me abandonassem, elas não me amariam, né? A pessoa até falou, se as pessoas gostassem tanto umas das outras, quando morre alguém, que ela vai lá, se desespera na porta do túmulo, né? Chora, esperneia. Se essa pessoa gostasse mesmo, ela não viria embora para casa, ela ficaria lá, né? Esperando determinado momento, sei lá, para poder rever a pessoa que está lá enterrada. Então todo mundo sabe que se fosse o corpo a pessoa, as pessoas ficariam lá então, para ver esperar, né, ela levantar da cova, sei lá. Isso a gente fala brincando, mas todo mundo sabe que se existe alguma coisa que sobrevive, é a alma, é o espírito. E esse espírito sobrevivendo, ele vai levar todos os sentimentos que ele tinha aqui para conosco, ele vai levar para lá com ele. E vai continuar nos amando, né? Gostando da gente, sentindo afeição pela gente. Isso que nos odeiam também vai continuar do mesmo jeito. A gente vai ter que trabalhar isso para poder mudar essa situação. Você tem desejo de ver os espíritos? O estudo da mediunidade e esse treinamento, ele pode dar a nós, como consequência, a capacidade de ver os espíritos. Mas você que não quer ver, bom, você não vai estudar a mediunidade porque você vai ficar com medo de ver espírito. Mas às vezes a gente carrega desenvolvida em nós essa capacidade. E independente de querer ou não querer, a gente vai ver. Então, nesse caso, é preciso estudar para poder saber como dominar essa capacidade da pessoa. Existem muitos projetos que envolvem a mediunidade. Chico Xavier, por exemplo, o projeto de vida dele era falar de imortalidade. E ele só pôde fazer isso através da mediunidade. Muitos espíritos reencarnam para trabalhar durante a sua vida, utilizando a mediunidade para poder trazer algum projeto, alguma realização para o mundo. E muitas vezes esses trabalhos, esses projetos ganham desenvoltura, ganham conhecimento em muitos outros veículos, né? No meio das multidões, das pessoas. Os centros espíritas são escolas, né, apropriadas para o estudo da mediunidade. Você tem curiosidade, passa por alguma dificuldade, está acontecendo fenômenos que você não entende, então se aveste e vá ao centro espírita, vá buscar conhecer a questão. Eu vou fechar aqui o nosso programa de hoje falando sobre Jesus no Monte Tabor. Jesus se reúne ali com os seus apóstolos e aparece a ele Elias, né? E aparece também Moisés. Espíritos, porque são pessoas que já tinham desencarnado. A ponto de um dos apóstolos de Jesus perguntar se ele não faria para eles uma tenda. Porque eles estariam ali com eles, também teriam cada um ter a sua tenda. Porque eles faziam então as suas preces nos montes e ali era muito frio. E então esse apóstolo deu essa ideia para Jesus, né? Tão materializado e tão real era aquela visão. Na Bíblia, no Novo Testamento, então nós vemos que os espíritos se manifestam e existem registros desde os mais antigos tempos. E então a aparição desses espíritos ali nada mais é de que um dos milhares, talvez milhões, talvez até mais ainda, de exemplos de aparição, de manifestação de espíritos. A vida segue, ninguém morre. A vida continua, apesar de muitas pessoas não acreditarem. O espírita sabe que a vida continua. Não é questão de fé.
É questão de lógica. É questão de saber que aquilo realmente acontece. Se fosse questão de fé, eu teria que acreditar. Mas não é questão de fé, é questão de lógica. Então não precisa eu acreditar, é uma coisa que eu sei. Assim como esta caneta, aqui ó, é uma caneta, eu sei que é uma caneta. A existência dos espíritos, eu sei que são os espíritos, que eles existem e que se comunicam conosco. Vemos isto no Evangelho, quando Jesus se comunica com Moisés e Elias. E vemos isso no cotidiano. Muitos amigos, muitos conhecidos nossos viram ou tiveram contato com os espíritos. Beleza? Jesus abençoe, ilumine. Um abraço a todos. Muita paz.